comunidades ainda precisam ser reconhecidas pela Fundação Palmares. Vamos entender melhor como é esse processo? Um Patriota Júnior que está voltando agora ao vivo no Manhã Cidade. Patriota, aqui em Caruaru, quais são essas comunidades, né? E como é realizado esse procedimento de reconhecimento? Bravo. Comunidades. Chegou. De volta aqui no Manhã Cidade, Renata. São 4 comunidades, como você disse: Carapotóis, Crato, Serra Verde e Guaribas, que buscam esse reconhecimento, né, junto à Fundação Palmares. A gente lembra que foi um levantamento inédito aí feito pelo IBGE em todo o país. São mais de 1.300.000 pessoas que se identificam como quilombolas, 0,65% da população total. Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com o Dr. Itapuã de Vasconcelos, que é promotor de justiça. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Como é que funciona essa busca pelo reconhecimento, né, dessas comunidades junto à Fundação Palmares? Bom dia, caros amigos. Renata Torres. Bom dia, amigos da Rádio Cidade. Primeiramente, agradecer o convite feito pela rádio, dada a importância e o tamanho da audiência que vocês têm. Bom, esse processo de reconhecimento se dá em basicamente 2 momentos. O primeiro deles seria junto à Fundação Palmares, o reconhecimento em si das comunidades, e nós temos, como você citou, 4 delas, que Guaribas, Carapotóis, Crato e Serra Verde. Então, essas comunidades iniciam com, por exemplo, uma associação, a associação delibera, é um processo, por exemplo, de autodeclaração, até a própria legislação diz isso, que é justamente o Decreto 4.887 de 2003, em que há uma autodeclaração para esse processo de reconhecimento e daí no segundo momento, uma demarcação de terras pelo próprio INCRA. Aqui quando chegamos aqui, nós encontramos essas situações, buscamos aí inicialmente verificar junto às comunidades quais eram os anseios que elas tinham, se existia o processo de reconhecimento, questões da demarcação, e aí iniciamos justamente esse processo, a abertura de um procedimento administrativo aqui no próprio Ministério Público, para verificar justamente o que eu falei, o processo de reconhecimento, acompanhar o processo de reconhecimento e também acompanhar a questão das políticas públicas referentes a essas comunidades. Quais características essas comunidades têm ou precisam ter para serem de fato reconhecidas, né, doutor, como comunidades quilombolas? Porque na prática aí, pelo levantamento, é como se Caruaru não tivesse nenhum quilombola, né? Exatamente. O processo de reconhecimento aí, a gente precisa iniciar pela questão do que é o quilombo, né? O que são comunidades quilombolas. Então, são remanescentes de grupos étnico-raciais formados por descendentes de escravos fugitivos durante o período da escravidão no país. E dentre outros grupos e que se chamavam justamente quilombos, né? Então, esse processo de reconhecimento se dá, como eu disse, dessa forma. Então, nós temos aí um processo de autoatribuição, a própria comunidade, as famílias, as pessoas que moram lá, que são descendentes de escravos, eles fazem uma autoatribuição. No segundo momento, é também capturado a questão da trajetória histórica própria. Então, nós perpetuamos, a comunidade perpetua essa trajetória histórica própria, que seriam dotados de relações territoriais específicas, mais ou menos o que a gente chama de povos tradicionais com as tradições oriundas do quilombo. E, por óbvio, aí também uma presunção de ancestralidade negra, que é justamente relacionada às questões de resistência e opressão histórica que essas próprias pessoas sofreram ao longo da história do país. Como é que tem sido a atuação do MP junto à busca por esse reconhecimento? O Ministério Público tem ido em loco, né, verificar as necessidades, os anseios dessas comunidades? Como é que tem sido? Exatamente. Nós buscamos elaborar um pequeno calendário de visita a essas comunidades. Nós já visitamos 3 delas. Houve uma pequena impossibilidade no dia que foi marcado, mas nós vamos retomar.
ouvindo as pessoas, verificando em loco quais são os anseios que elas têm em relação ao processo de reconhecimento e se de fato elas querem fazer essa autodeclaração. A questão da perpetuação histórica desses dados, então a gente vai ouvir as pessoas, já estamos nesse processo de ouvir as pessoas, né, perpetuar esse momento, né, dessa história, dessa trajetória histórica, de como as famílias se encontram ali até hoje, como chegaram e se encontram até hoje, e por outro lado também fomentar junto ao poder público as questões do tripé socioassistencial e de educação. Então nós temos um fomento às ações pelo município de educação voltadas a essa população, de saúde e de assistência social. A partir também do reconhecimento, né, dá para dizer que o poder público também vai poder ter uma atenção maior com mais políticas públicas voltadas para essas comunidades, doutor. Perfeito. Então, a questão, por exemplo, é um ganho para a própria comunidade, um reconhecimento, até questão para o próprio município também, que são as questões ligadas ao financiamento. Uma maior celeridade, uma maior distribuição, alocação das verbas especificamente para essas comunidades, justamente para o desenvolvimento dessas políticas socioassistenciais que eles tantos necessitam e de acordo com a peculiaridade de cada comunidade. Segundo o levantamento do IBGE, 70% dos quilombolas vivem aqui na região Nordeste, né, doutor? Qual a relevância de um estudo como esse, que foi feito pela primeira vez, né, em tanto tempo? Verdade, são dados que, como eu disse, nós precisamos fazer um resgate histórico, dessas comunidades, né, e perpetuar justamente a história do nosso país. Né, eles fazem parte da história do nosso país, a gente não pode dizer menos do que isso, e o papel do Ministério Público também é nesse sentido, né, dessa manutenção, desse reconhecimento, fomentar o reconhecimento e fomentar as políticas públicas. Os dados do IBGE são valiosíssimos, como você disse, 70% das comunidades encontram aqui no Nordeste brasileiro, e nós temos aproximadamente 1,3 milhão pessoas que se identificam com bolas. Então, isso corresponde a 0,65% da população do país. São dados relevantíssimos e que precisam de uma atenção especial do poder público, e o papel do Ministério Público é justamente esse, fazer com que as políticas públicas, de fato, juntamente com o poder público municipal, um caso específico, cheguem a essas comunidades. Perfeito, obrigado pelas informações. Começamos aqui com o Itapuã de Vasconcelos, que é promotor de justiça, e nós, claro, vamos seguir acompanhando, né, a busca por esse reconhecimento dessas comunidades aqui em Caruaru, né, Crato, Serra Verde, Guaribas e Carapotóis, que buscam esse reconhecimento, né, junto à Fundação Palmares como comunidades quilombolas. Renata, eu volto contigo. Obrigada, patriota, pelas informações.